Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos todos a este vídeo, essa gravação, onde a gente vai trabalhar uma introdução ao direito das obrigações. A gente está vendo na tela aí uma menção, né, ao conceito de obrigação como o tema dessa videoaula, mas antes da gente chegar lá, a gente precisa passar por alguns fatores, né, algumas informações iniciais. A começar esse essa observação que o professor Flávio Tartucci faz para a gente, inclusive nesse livro que aparece aí na foto ao lado dele. Essa é uma foto do professor Flávio, e ele pontua e nos avisa do equívoco que é ignorarmos o estudo do direito das obrigações em razão do alto teor teórico que esse tema tem. Então já fica esse aviso, esse é um curso bastante teórico, e que, em razão disso, às vezes leva os alunos, os estudantes, a desanimarem, pensarem, pô, isso aqui, será que eu vou ter alguma aplicação prática para isso? O que que eu vou fazer com essas informações teóricas todas? E aí, o nosso mestre, Flávio Tartucci, nos avisa, olha lá, dá uma olhada na fala dele, ele abrindo aspas. Tanto obrigação quanto o contrato assumem hoje o ponto central do direito privado, sendo tido por muitos como os institutos jurídicos mais importantes de todo o direito civil. Assim também os visualizamos, quer dizer, Flávio Tartucci concorda com isso. Para a compreensão dessas duas figuras negociais, é imprescindível que o estudioso e o aplicador do direito domine conceitos básicos que decorrem da relação jurídica obrigacional, matéria que muitas vezes é relegada a um segundo plano, supostamente por não ter grande aplicação prática, o que constitui um erro imperdoável. Assino embaixo. Gente, para podermos chegar ao ponto mais prático, mais dinâmico que a gente quer, de aplicar o direito, solucionar controvérsias, orientar as pessoas, evitar litígios, a gente precisa pavimentar o nosso caminho até para lá, né? Não adianta você ter uma Ferrari, você comprar uma Ferrari, se onde você mora, o caminho para sair de lá é uma estrada de terra, quer dizer, uma estrada que não está pronta. Antes de fazer, de chegar no seu auge, você precisa pavimentar o caminho que você vai percorrer até chegar lá. E o estudo teórico das primeiras disciplinas no início do curso do direito tem essa função. A gente está aqui para pavimentar o caminho, para construir estruturas teóricas no conhecimento de vocês que vão te permitir lá na frente manejar esses instrumentos que vão ser adquiridos agora e, enfim, fazer a aplicação prática dos conhecimentos jurídicos, das normas jurídicas. Então, não se deixa enganar, né, por essa visão ali abstrata, sobretudo das primeiras aulas que a gente tem nessa disciplina, e não a relegue para segundo plano, né, por imaginar que aquilo não tem uma aplicação prática diretamente, de fato não há, mas indiretamente a aplicação é total. Como o nosso professor aí avisa, é indispensável. Você não vai chegar bem lá na frente, lidando com um contrato, por exemplo, interpretando um contrato, por exemplo, se você não dominar a estrutura teórica do direito das obrigações que sustenta o direito dos contratos. Tá bom? Então, respire fundo, vamos nessa viagem comigo. A gente vai passar por várias questões abstratas e teóricas, mas isso é necessário para a parte boa lá na frente. Feito esse aviso, vamos fazer uma pequena pontuação histórica. Essa estrutura do direito das obrigações, ela não é de hoje. O direito brasileiro, direito privado brasileiro, está alicerçado nessa construção teórica. E isso não é nenhuma novidade, não é uma invenção, uma criação entre nós. O direito brasileiro só segue uma longa tradição jurídica que a gente pode, com certeza,
remontar ao direito romano, ao Império Romano, e só não vamos afirmar que a estrutura teórica é ainda anterior, porque o estudo da história do direito só nos permite chegar com segurança até o direito romano. Antes dele, tudo indica que havia também todo um arcabouço que sustentasse o pensamento do direito obrigacional e que dava fundamento ao direito privado inteiro, né, ao direito que regula as relações entre as pessoas na sua vida privada. Só que os documentos históricos anteriores ao Império Romano, eles são muito escassos, eles são muito imprecisos. Então, é difícil a gente cravar que esse raciocínio aqui ele é anterior a isso. Mas o direito romano em diante, é certeza, né? A história comprova isso. Então a gente já vai notar, em mesmo momentos bastante antigos, já havia ali a organização jurídica das relações privadas entre as pessoas sendo realizada em torno de um vínculo convencionado a partir do direito, que vai ser chamado de vínculo obrigacional, que liga as pessoas em torno ali de um direito e de um dever, né? Algo que alguém deve fazer, algo que alguém se comprometeu a fazer em favor de outra pessoa. E uma vez que isso preenche todas as características, todos os elementos teóricos, os elementos jurídicos necessários, aquilo passa a ser de cumprimento obrigatório. Daí, então, a gente chamar esse vínculo de vínculo obrigacional. As pessoas estabelecem entre si uma obrigação. A própria lei pode fazer isso, mas as pessoas também têm o poder de voluntariamente estabelecerem esses vínculos obrigacionais. Vamos dar um exemplo mesmo de hoje em dia. A tributação é uma obrigação imposta pela lei, uma relação que há a partir de certas pessoas com o poder público, com as pessoas jurídicas de direito público, e os tributados, né, os devedores tributários, então, por lei, têm o compromisso, têm a obrigação de pagar determinados impostos em determinadas condições. Essa é uma obrigação, um vínculo obrigacional criado por lei, mas a gente tem nas relações contratuais várias relações obrigacionais criadas voluntariamente. Alguém resolve comprar um bem de uma outra pessoa, estabelece então o compromisso de pagar por esse bem. O vendedor assume o compromisso de entregar o bem vendido depois de receber o pagamento. É inclusive um vínculo obrigacional com deveres recíprocos. O comprador ele é devedor do compromisso de pagar, mas ele é credor do compromisso de receber o bem comprado. Vários vínculos obrigacionais eles têm essa reciprocidade. E aí a gente precisa examinar os vínculos obrigacionais separadamente. A obrigação do devedor, a obrigação do credor. Mas, enfim, atendidos todos os elementos que o direito estabelece como formadores do determinado vínculo obrigacional, até por isso ele recebe esse nome, aquilo passa a se tornar obrigatório, aquilo passa a se tornar de cumprimento compulsório. E se a pessoa que se obrigou nesse vínculo por força da lei ou por força da sua própria vontade, se negar a cumprir a sua obrigação, ele vai ser compelido pela estrutura jurídica, pelos órgãos judiciários, a fazer aquilo de maneira compulsória, de maneira obrigatória. E antigamente, a época do direito romano, a maneira que se encontrava, a maneira que se utilizava para forçar alguém a cumprir uma obrigação juridicamente válida, mas que voluntariamente aquela pessoa não queria cumprir, era a própria integridade física da pessoa. Houve uma época, o direito romano era assim, se alguém não cumpria com alguma obrigação, ele poderia se tornar escravo do seu credor. O direito à época permitia, em outras situações, que o credor torturasse o seu devedor, ou que submetesse a ele penas corporais, como, por exemplo,
a amputação de dedo, amputação de mão, e em alguns casos mais extremos, a própria morte. Então, o devedor pagava com o corpo, com a integridade física, pelas obrigações não cumpridas. Por motivos óbvios, e felizmente, isso foi ultrapassado ao longo do tempo. O contexto ou o objeto, ou melhor dizendo, o cenário onde se dá o cumprimento ou as medidas coercitivas para cumprimento compulsório de uma obrigação deixou de ser o físico e o corpo do devedor e passou a ser o patrimônio dele. A partir de um dado momento, e é assim até hoje, pelo menos no direito brasileiro, o vínculo obrigacional ele continua sendo pensado de uma forma semelhante ao que era na antiguidade, porém, hoje, se o devedor, diante de uma obrigação juridicamente válida, não admite, não cumpre voluntariamente o seu débito ou a sua dívida, e aqui a gente fala em dívida não apenas obrigações pecuniárias, hoje esse é um termo muito ligado, né, no senso comum a questões pecuniárias. Se alguém fala em dívida, logo se imagina um devedor devendo um dinheiro para alguém. Mas juridicamente nós vamos falar de dívida sempre que houver uma obrigação a ser cumprida. Então, se eu tenho que entregar um objeto a você, eu tenho, e isso é uma obrigação juridicamente válida, eu tenho uma dívida com você. Eu tenho um débito. Esse é o meu dever, essa é a minha obrigação jurídica. Pois bem, então se hoje em dia, já entrando no direito brasileiro atual, se o devedor de uma obrigação juridicamente válida não admite, não voluntariamente quer cumprir esse débito, o seu patrimônio é que será atingido. Os órgãos judiciários avançarão sobre o patrimônio do devedor e farão com que esse patrimônio seja executado de maneira forçada, seja vendido, transformado em dinheiro de maneira forçada, em leilões judiciais, a partir da penhora. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar dos atos judiciais de penhora, e aí a partir da venda desses bens, ou mesmo da apreensão de valores em dinheiro, isso é entregue ao credor e, de alguma maneira, se satisfaz a obrigação. Você pode estar pensando, poxa, professor, mas você não disse que as obrigações hoje não são só questões pecuniárias? E mesmo alguém que tem que prestar um serviço, mesmo alguém que tem que entregar um objeto, está diante de uma obrigação? E se isso não for cumprido, como que o patrimônio do devedor ajuda a resolver? Se eu quero um serviço de alguém, e esse alguém não presta o serviço que ele está obrigado a prestar, o patrimônio dele vai satisfazer o meu crédito de que maneira? Aí a gente vai notar ao longo dos nossos estudos, não só do direito das obrigações, mas do direito contratual, do direito privado em geral, que nesses casos a obrigação é convertida em pecuniária para poder ser satisfeita de uma maneira equivalente, compensatória, a partir do patrimônio do devedor. Se a gente tem obrigações que já são originariamente pecuniárias, se o devedor não quer pagar uma dívida em dinheiro de maneira voluntária, ok, os órgãos judiciários apreendem os bens desse devedor no limite do que ele deve ao credor. Esses bens são transformados em dinheiro e o dinheiro é entregue ao credor. O credor já esperava dinheiro mesmo. Mas quando a obrigação é de outra natureza, a entrega de um bem, se esse bem puder ser apreendido pelos órgãos judiciários, entregues ao credor, também ótimo, vai satisfazer o credor da maneira como ele esperava. Mas em casos em que não há como satisfazer diretamente a obrigação, porque às vezes ela é, como eu exemplifiquei agora há pouco, a prestação de um serviço, não dá mais para os órgãos judiciários fisicamente obrigarem alguém a fazer algo que ele não quer voluntariamente cumprir. Aí, nesses casos, a obrigação não cumprida voluntariamente é convertida em obrigação pecuniária, e aí o credor recebe o valor equivalente àquela obrigação como uma forma de compensação àquilo que ele não recebeu. Então, se o meu crédito é um serviço que o devedor tem que me prestar e ele não quer prestar, eu vou ao órgão judiciário
que vai transformar aquela obrigação em dinheiro, vai avaliar quanto que aquele serviço, qual valor em dinheiro compensaria o serviço não prestado. O órgão judiciário vai levar em conta as minhas expectativas com aquele serviço, se eu tive algum prejuízo ou não ao não recebê-lo. E aí o judiciário, então, define o valor compensatório por aquele serviço não recebido, e aí avança sobre o patrimônio do devedor para que aquela quantia identificada me seja entregue voluntariamente ou não. Essa migração, né, do modelo de cumprimento compulsório das obrigações sobre o corpo do devedor, passando a ser a partir do patrimônio dele, acontece por volta dos anos 500 depois de Cristo, com a edição do chamado Corpus Iuris Civilis, é uma legislação de direito civil pioneira, uma das mais importantes da história do direito, feita pelo imperador Justiniano, vejo ainda no direito romano, mas que tem uma grande consagração com o Código Civil francês de 1804. A partir dali, de fato, essa nova forma de cumprimento compulsório das obrigações via órgãos judiciários, avançando sobre o patrimônio, passa a ser definitivamente o modelo dominante no direito mundial. É o caso, inclusive, do direito brasileiro até hoje. Mas vale a pena a gente ressaltar algo que também vai ser melhor explorado até em outras disciplinas, ao longo aí do estudo do direito privado, mas vale a pena a gente já destacar de uma vez, que especificamente no cenário atual do direito ocidental, do direito brasileiro, estabeleceu-se uma ressalva a esse avanço sobre o patrimônio do devedor para o cumprimento de obrigações de forma compulsória. E pode o órgão judiciário fazer esse avanço patrimonial, não há dúvida, vocês vão notar, a gente vai estudar isso, o Código Civil afirma isso em vários momentos, o Código de Processo Civil estabelece procedimentos para isso, mas por conta de valores que foram sendo consagrados nos ordenamentos jurídicos modernos, contemporâneos, e que no nosso direito veio consagrado de maneira muito forte no texto da Constituição de 1988, hoje se entende que esse avanço patrimonial não pode ignorar a dignidade do próprio devedor, que vai ser apreendido volume de bens que esse devedor tenha necessários para o cumprimento compulsório da dívida ou da sua compensação pecuniária junto ao credor, até o ponto em que se chega ao chamado mínimo existencial, até o ponto que se chega a um montante mínimo de patrimônio que esse devedor precisa continuar tendo para ele sobreviver com o mínimo de dignidade. Quem não está ligando o nome, quem não está ligando a descrição que eu estou fazendo dos valores e do raciocínio jurídico aos nomes dos institutos, respectivamente, basta a gente falar do bem de família. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar sobre isso. A proteção do bem de família, quer dizer, a regra de que não se pode penhorar a casa do devedor para pagar as suas dívidas, pelo menos onde ele mora com a sua família, isso é impenhorável, isso é inatingível pelo Poder Judiciário, pelo menos como regra, porque há exceções a essa norma, né? Mas pelo menos como regra, a residência e os bens que guarnecem a residência do devedor são bens impenhoráveis, é um desdobramento desse raciocínio. Então, somando todas essas informações, a gente percebe que a obrigação são compromissos vindos pela lei ou da própria vontade do devedor, que ao reunir elementos de formação estabelecidos pelo direito, torna-se um compromisso obrigatório, daí o nome vínculo obrigacional. O devedor precisa cumprir sob pena dele ter o seu patrimônio atingido para cumprimento forçado ou
ou ao menos uma compensação forçada para o credor, isso até um certo limite. São determinados bens que a legislação vai dizer quais são, que vão compor o mínimo existencial necessário à dignidade do devedor e que não podem ser atingidos. Poxa, então pode chegar num dado momento que o credor tem algo a receber maior do que os bens penhoráveis do devedor? Sim, pode acontecer. O atual modelo de direito obrigacional, ele tem esse dilema, ele tem esse problema a resolver. Em alguns casos, vários casos, o patrimônio do devedor, ou pelo menos o patrimônio penhorável, ele é num volume inferior às obrigações que esse devedor tem. E aí a conta não fecha. Alguns credores vão ficar sem receber. Infelizmente, esse é um problema que o direito obrigacional não consegue resolver. E é comum quando eu pontuo isso, às vezes alguns alunos ficarem um pouco decepcionados, né? Poxa, mas não é possível, isso é um absurdo. Mas pensem comigo, qual a alternativa? Vamos fazer o quê? Nós vamos avançar de novo sobre a integridade física do devedor, como foi no passado e como já foi abandonado, porque já se percebeu que isso não é adequado? E ainda que alguém pense que sim, vamos avançar sobre o patrimônio do devedor, ora, no que isso vai resolver? Se a pessoa assumiu uma obrigação com você, não cumpriu, não tem patrimônio que viabilize a compensação desse crédito não satisfeito, você poder chicotear esse devedor, de que vai resolver? Alguém ainda pode pensar, eu vou me sentir vingado. E aí eu peço a quem porventura tenha pensado dessa maneira, ouça a si próprio, né? Isso não é justiça. Se você espera algo que vai te fazer se sentir vingado, você procura vingança e não justiça, né? E o direito não está aqui para viabilizar atos de vingança. O direito, como vocês estudaram nas disciplinas introdutórias, a introdução à ciência do direito e tudo mais, ele existe para que se faça o justo, para que se faça o certo. De toda forma, claro, o direito então não está aqui também para fechar os olhos ao credor e dizer, olha, credor, você que se vire. Também não é assim. Eu estava comentando o ponto de vista do devedor, porque é ali que a gente começa a pensar nos desdobramentos das relações obrigacionais, e aí é preciso pontuar esse limite onde o avanço dos órgãos judiciários pode chegar sobre o patrimônio do devedor, mas é claro que, por um outro lado, né, também haverá, por parte do direito privado, a preocupação em criar mecanismos que possam deixar o credor menos vulnerável. Porque, em linhas gerais, a gente até pode perceber, pelo que eu vinha comentando, que o direito privado coloca certa responsabilidade sobre o credor para que ele próprio possa zelar sobre o seu crédito. O que eu quero dizer? Como há um limite do que os órgãos judiciários podem fazer para o cumprimento voluntário, para o cumprimento compulsório de uma obrigação, né? Se há um limite sobre o avanço patrimonial ou sobre o avanço sobre o patrimônio do devedor, se não há como avançar sobre a integridade física do devedor mais, então correndo-se o risco de certos credores então acabarem ficando sem receber os seus créditos ou as compensações pecuniárias, o direito privado, de certo modo, então, coloca sobre o credor a responsabilidade de ser cuidadoso na concessão de créditos. Na hora que se vá firmar obrigações com outras pessoas na posição de credor, é preciso que você então pense: será que esse devedor terá patrimônio para cumprir essa obrigação que ele está firmando comigo? E nesse momento, o direito privado ele tenta municiar o credor de alguns instrumentos que podem ajudá-lo. Então, a gente vai ver mais à frente, inclusive também em outras disciplinas, meios de garantia ao credor. O credor ele pode, então, exigir fiadores, avalistas, ele pode exigir bens em garantia, que são instrumentos que vão ajudá-lo
caso o devedor não tenha como, não queira cumprir voluntariamente a obrigação e não tenha patrimônio suficiente. Não há como receber do devedor, mas de repente você pode receber do fiador, do avalista, do garantidor. Não tem bem suficiente para pagar todos os credores, mas se um bem específico foi dado em garantia para você, você será o credor prioritário para receber na venda daquele bem. Eu também não quero deixar aqui uma impressão de que o direito simplesmente não se preocupa com o credor. Mas também é inegável que há uma responsabilidade colocada sobre os ombros dele. O credor ele precisa ser o maior interessado em proteger o seu próprio crédito. Ele não está sozinho, o direito ele vai tentar ajudar o credor nessa preocupação, nessa busca de proteção do seu próprio crédito, mas há um limite do possível. E esse limite é o patrimônio do devedor, não se pode ir além do que o patrimônio do devedor, e mesmo dentro dele há um limite que é o mínimo existencial. Beleza? Muito bem, feita essa abordagem introdutória, podemos passar, enfim, ao conceito de obrigação, mas eu vou fazer isso numa segunda parte dessa nossa conversa, porque eu não quero que essa gravação fique longa demais. Então, interrompo por aqui, mas na segunda parte a gente retoma a partir do slide que está na tela. Combinado? Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima parte. Tchau, tchau.